Se você não assistiu, aproveite para assistir o vídeo com os aviões da Antonov. E a galera pediu os aviões da Tupolev e aqui estou eu fazendo. E são 50. Bom, são praticamente todos os aviões em ordem cronológica também. A Tupolev foi fundada depois da Primeira Guerra Mundial, então ela tem uma história muito maior. Não estou contando protótipos que não deram certo, projetos que falharam, estou contando aviões que realmente voaram. Alguns que tiveram os protótipos, mas não foram, digamos, para a linha de produção, mas voaram. Então são aviões Antonov que tem história para contar. Também aquela coisa, resumidão, se o vídeo ficar muito longo, eu vou colocar aqui na descrição o tempo para as principais aeronaves que você queira ver. Eu quero ver detalhes aí do 144 ou do 124. Se ficar muito longo, se não, assiste o vídeo inteiro, que eu tenho certeza que vai estar legal. É história da aviação muito bacana. Não é história da Tupolev, os aviões apenas. Então, bora pro vídeo que tá grande esse vídeo. 1923, ANT-1 foi o primeiro avião da empresa projetado por Andrei Tupolev. Ele, que manjava de barcos, resolveu fazer um avião então na época. Mas só voou 2 anos em testes, desapareceu na época da guerra, o único exemplar produzido. Não entrou em operação, mas foi um protótipo, voou. Tá aqui na nossa lista, começando em 1924, o ANT-2. O primeiro avião de metal veio um ano depois e foram apenas 5 construídos. O projeto também não seguiu em frente devido à falta de motores na União Soviética. O alcance do avião era de 425 km, o que é curioso, e poderia voar no máximo a 170 km por hora, mas estamos falando de 1924. Mas o ano se passou quando veio a ANT-3 e foram 103 deles. Foi o primeiro avião funcional realmente da Tupolev, com alcance de 880 km e podendo voar a 204 km por hora. Fez um voo em 1926, incrível para a época, indo de Moscou para Königsberg, hoje Kaliningrado, Berlim, Paris, Roma, Viena, Praga, Varsóvia e voltando para Moscou. Tudo isso em 34 horas. Já uma outra variante desse mesmo avião fez o voo de Moscou para Tóquio e voltando em apenas 12 dias. Apenas 12 dias, né? Cobrindo 22 mil quilômetros em 153 horas voadas. Foi operado, claro, somente na Força Aérea lá da União Soviética. De 1925, TB-1 ANT-4, o primeiro avião bombardeio de 1925, teve 218 unidades construídas. Serviu de testes para o governo soviético, que mais tarde foram convertidos para carga na Aeroflot. 1927, o I-4 foi o primeiro avião de combate, o caça I-4 de 1927, que teve 369 produzidas, mas nenhuma realmente entrou em combate, ficando apenas em testes juntamente com o avião anterior que eu falei, o TB-1. 1930, TB-3, outro bombardeio, só que esse teve 818 unidades produzidas, podendo decolar com até 19 toneladas, algo enorme para a época, pois o avião tinha 24 metros de comprimento e 4 motores. O avião foi retirado oficialmente antes da Segunda Guerra Mundial, mas participou de guerras menores contra o Japão e a Finlândia. Mesmo assim, mais de 500 unidades foram utilizadas contra os nazistas no início da guerra, sem relativo sucesso. O TB-3 chegou a atuar em batalhas importantes como a de Smolensk, Stalingrado e Kursk. Acabou servindo até o final da guerra. Foi o primeiro avião a ser utilizado fora da União Soviética, lá na China. 1930, o R-6 foi o primeiro avião de reconhecimento e escolta da Força Aérea Soviética. 411 foram produzidos entre 1931 e 34, mas logo passaram para a Aeroflot utilizar na Sibéria antes da guerra. 1931, o ANT-8, um solitário ANT-8 foi produzido, o primeiro hidroavião para reconhecimento naval. Não foi para frente, pois a Marinha acabou achando o projeto desnecessário na época. 1931, o ANT-9, o primeiro avião de passageiros realmente da Aeroflot foi o ANT-9, com cerca de 100 construídos em uma época de interesses por viagens de passageiros. Ironia do destino, os primeiros testes foram de Moscou justamente para Berlim, o que gerou bastante comentários na época. Levava até 9 passageiros e mais 2 tripulantes, com alcance de 700 km. A velocidade era de apenas 177 km por hora.
com a chegada da guerra foi utilizado para transportar tropas e médicos. 1930, o ANT-10. Apenas um protótipo foi construído, mas em uma época com falta de metal, o projeto acabou não seguindo adiante. 1938, ou ANT-13, também um filho solitário, mas com capacidade de voar a 300 km por hora. Serviu de testes para o próximo avião aqui da lista, que é justamente o Polikarpov I-5. Esse sim serviu de treinamento um bom tempo, antes da guerra, de 1931 até 36, equipados com metralhadoras e bombas. Foram aposentados somente em 1942, um ano depois de serem utilizados durante ataques noturnos na guerra. 803 unidades foram produzidas. 1931, ANT-14 Pravda. O Pravda, que significa verdade, foi uma grande mudança na época. O primeiro avião todo em metal com aço poderia transportar até 36 passageiros a 195 km por hora. Não era nada rápido. O alcance tinha de 900 km, o que era bastante para a época, e poderia voar até bem alto, 13.800 pés, uns 4.220 metros de altura. A única unidade produzida fez alguns voos promocionais de Kharkov ou Kharkiv, na época, para Leningrado, hoje São Petersburgo, além de Bucareste, que é a capital da Romênia. Problemas no projeto fizeram a Tupolev abandonar em 1941 esse ANT-14. 1931, Grigorovich DI-3. Mais uma tentativa de caça sem sucesso. Ele foi um aprimoramento lá do I-5 que eu acabei de falar, só que ele conseguiu ficar pior do que o I-5 do ano anterior e também não foi para frente o projeto, assim como em 1933 o ANT-16 ou TB-4. Voltaram aos bombardeios pesados, veio o ANT-16, mas apenas um construído que também não foi para frente, mas serviu para fazer outro avião aqui da lista que eu já falo dele. 1934, o ANT-20. E foi essa coisa feia mesmo. O ANT-20, conhecido como Maxim Gorky, tinha 8 motores e foi o maior avião da época no mundo. A envergadura é a mesma de um 747. A diferença é que a gente está falando de 1934, mas, gente. Foi outro avião para mostrar quem era a União Soviética no meio aeronáutico, especialmente nos tempos de Stalin. Em 1935, a coisa deu bem errada durante uma apresentação aérea. Ele acabou batendo em outro avião soviético e caindo. Foram 45 mortes no acidente. Uma variante foi feita, o ANT-BIS, com 6 motores. O único produzido caiu em 1942, quando o piloto permitiu que um passageiro pilotasse o avião, matando as 36 pessoas. Minha gente, cagadas na aviação não é de hoje, é de bem antigamente. 1933, o ANT-21, um caça que apenas 2 foram construídos, mais um grave acidente e parou o projeto. 1934, o ANT-22 MK-1. Era uma espécie de barco voador com 6 motores, só que ele acabou ficando muito pesado e literalmente o avião não decolou. Mas existe, ó, tem uma fotinha dele aí, existe. 1931, o I-12 ANT-23. Outro que foi apenas um construído, o I-12 era um avião de caça com design no mínimo estranho, feito com canos de água. Olha só que bizarro. Sim, isso mesmo que você ouviu, canos de água, lá em 1931. Em 1933, o ANT-25, que foi um avião experimental de longo alcance que atingiu mais de 12.000 quilômetros dentro da União Soviética, algo impensável para a época, mas nunca ficou comprovado. Muitas tentativas extras foram realizadas quando, em 1937, ele foi até os Estados Unidos, mais de 9.000 quilômetros sem paradas. Muitos outros voos, até maiores, foram realizados, e o sucesso justamente foi o projeto do avião. Peso do avião que 52% era só de combustível. Apenas 2 deles foram produzidos. 1934, MTB-1. Apesar dos 15 construídos, o MTB-1 ou ANT-27 foi mais uma tentativa de barco voador. Algo muito comum na época. Apesar das falhas do projeto, foram utilizados pela Marinha até 1942. 1935, o ANT-29. A Tupolev não desistia e ela fez o ANT-29, um caça com 2 canhões, que para variar teve falhas no projeto e não entrou em linha de produção. Em 1933, o I-14 ANT-31, mais um caça que começou a produção e não foi para frente. Dessa vez, 20 unidades foram produzidas de um monoplano projetado para transportar armamento pesado. Para a época, era pesado. 1936, o ANT-35. O avião de passageiros que chegou a entrar em operação pela Aeroflot em 1937,
mas apenas 11 foram construídos, bem diferentes do Douglas DC-3, que foi lançado um ano antes. O alcance até que não era ruim para sua época, de 1.600 km. 1934, o DB-1 ANT-36. Ele voou em 34 e parou logo depois em 37. Era um bombardeio de longo alcance, variante daquele ANT-25 que voava 12.000 km, que eu acabei de falar, lembra dele? Apenas 18 foram construídos, devido a uma baixa qualidade de construção, o projeto não foi para frente. 1935, DB-2 ANT-37. E a Tupolev não desistia e tentou o DB-2. Apenas 3 foram construídos para versões de teste. 1936, o ANT-40 ou SB, com a guerra se aproximando, sem na verdade os soviéticos saberem quando ela ia acontecer, veio o ANT-40 ou SB, um monomotor de 3 lugares. Foi o bombardeio soviético mais importante até meados dos anos 30. Mais de 6.500 foram construídos e utilizados por várias forças aéreas durante a guerra, claro, inclusive pelos soviéticos. Também participou da Guerra Civil Espanhola, da Segunda Guerra Sino-Japonesa entre China e Japão. 1936, Petliakov PE-8 foi o único bombardeio quadrimotor produzido antes e durante a Guerra Mundial, a Segunda Guerra no caso. Foram produzidos 90 aviões para atacar Berlim em 1941. A sua função principal era atacar à noite e, mais uma vez, por falta de matéria-prima, o avião sofreu durante sua produção. Aos poucos que restaram pós-guerra, foram utilizados em muitos testes, até exploração polar pela Aeroflot. 1937, MTB-2 ANT-44. Mais um protótipo que vale citar, era tipo um barco voador de reconhecimento e bombardeio. Atingiu alguns recordes, como voar 25.000 pés de altitude sem carga. O projeto parou devido à entrada na guerra alguns anos mais tarde. 1937, Sukhoi Su-2. Apesar do nome estranho, ele foi criado pela Tupolev, já que a Sukhoi veio a ser fundada 2 anos depois. Foi um avião de reconhecimento e bombardeiro leve, utilizado no início da guerra. Mais de 900 foram construídos. 1941, Tupolev Tu-2. O Tupolev 2 veio substituir o Su-2, com mais tecnologia que era necessário em tempos de guerra. Foram produzidos mais de 2.200 dessa aeronave. Foi um avião de alta velocidade com grande capacidade de bombas que cumpriu bem o seu papel na guerra, mas eu não vou falar muito desse avião, pois o projeto dele só visava a guerra e aqui a gente quer saber de paz, minha gente. 1947, o Tu-4. De longe você vai achar que se trata de um B-29 americano. Não, não é. É o Tu-4. Também, claro, um bombardeiro pesado, que foi uma cópia descarada basicamente do B-29. Impressionantes 847 foram produzidos entre 1949 e 1952. Sim, depois da Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos fizeram justamente a chamada engenharia reversa, visto que alguns B-29s foram parar em seu território, aí foi literalmente copiar e colar. Serviu de escola para produções de futuros aviões que eu vou falar ainda aqui nesse vídeo. 1949, o Tu-14 foi um bombardeiro leve com cerca de 150 produzidos para a aviação naval soviética. No final das contas, muitos problemas no projeto e ele parou e, claro, fracassou. 1952, o Tu-16. Bem diferente do 14, o 16 foi mais utilizado. Mais de 1.500 unidades foram produzidas. Foi um bombardeiro estratégico com 2 motores a jatos. Surgiu da necessidade de atualizar o Tu-4, aquela cópia barata do B-29 que eu acabei de falar. Teve mais funções e variantes como reconhecimento aéreo, vigilância marítima, coleta de informações eletrônicas e guerra eletrônica. Afinal, já vivíamos o tempo de Guerra Fria. Ele serviu de base para um avião que eu já vou falar dele, que é o Tupolev 104. 1952, Tu-95. Esse é um avião que ainda está sendo utilizado. Ele voou em 1952, sendo um impressionante turbohélice construído para ser enorme bombardeiro estratégico. E foi. Basicamente, com funções parecidas com de outros bombardeiros, o Tu-95 tem a diferença de ser enorme e podendo voar até 15.000 km sem reabastecer. É um avião que tem bastante história, que vale fazer um vídeo apenas sobre ele.
1955, Tu-104. Somente em 1955 a Tupolev fez um avião de passageiros de sucesso. Os 201 produzidos vieram da versão Tu-16 que eu falei agora há pouco. Foi o segundo jato de passageiros a voar no mundo depois do Comet. A Czechoslovakia Airlines, ou CSA, hoje Czech Airlines, tornou-se a primeira empresa aérea do mundo a voar exclusivamente aviões a jato, usando o Tu-104 entre Praga e Moscou. Apenas ela e a Aeroflot utilizaram comercialmente esse avião. Logo, o avião reduziu o tempo de viagem pela metade, que eram feitas pelos Tu-14. Podia voar entre 50 e 115 passageiros a bordo. E o avião tinha o tamanho parecido com o de um 737-800 em comprimento. Velocidade de até 950 km com 2 motores a jatos, que faziam algum barulho. O alcance carregado era de 2.120 km. O avião era bastante inseguro e foi retirado da frota da Aeroflot em 1979. Sério, eram muitos problemas. Em 1957, o Tu-114. Mais um que tem vídeo aqui no canal é o Tupolev 114, que foi uma variante de passageiros do Tu-95, com apenas 32 produzidos e podendo voar até 8.950 km sem reabastecer. Foi um marco na aviação, não somente soviética, mas mundial. Avião com alto nível de segurança e confiabilidade, ele voa até a introdução do jato Ilyushin-62, mais moderno e menos barulhento. Voou, claro, pela Aeroflot e até pela Japan Airlines em parceria com a companhia soviética. Vale a pena assistir o vídeo que eu fiz aqui no canal, que está muito bacana. Mais curiosidades sobre esse Tupolev 114. Em 1957, Tu-116. Foi mais uma tentativa de transformar o Tu-95 em versão de passageiros, já que o 114 ainda estava em produção. Foi praticamente um avião VIP, com banheiro, guarda-roupa, entre outras coisas, que acabou nunca chegando realmente a voar com chefes de estados. Em 1959, o Tu-22. Chegamos ao 22, que eu vi alguns na Ucrânia. O primeiro supersônico soviético a entrar em operação, apesar dos mais de 300 construídos, nunca foi um sucesso esperado pelo governo. Dessa vez, o avião saiu então da União Soviética, sendo utilizado na Líbia e Iraque, com velocidades de até 1.510 km por hora. O Tu tinha um alcance de até 4.900. Em 1960, o Tu-124. Voltando aos aviões de passageiros, veio o Tu-124, que por sua vez era uma variante do Ilyushin-14 nas rotas regionais soviéticas. Podia transportar até 56 passageiros, com alcance de 2.100 km carregado. E foi mais um que saiu da União Soviética, indo também para a Tchecoslováquia, Alemanha Oriental e Iraque, além de algumas forças aéreas. Foram construídas 164 unidades e, infelizmente, alguns tiveram problemas de segurança, parecidos com o problema do 104, e também foram retirados em operação não muito tempo depois. 30 anos depois só. Em 1961, o Tu-28. O 28 surgiu durante a Guerra Fria a fim de interceptar possíveis ataques nucleares contra a União Soviética, e 198 deles foram construídos. Algumas variantes modificadas, mas nenhuma realmente entrou em batalha. Acabou servindo no futuro MiG-31. 1962, Tu-126. Tupolev 126 na verdade é uma variante do 114 com radar em cima do avião, servindo para monitoramento e controle aéreo. Apenas 12 foram construídos e voou somente na União Soviética até 1984. A ideia do avião era fazer um radar móvel devido à ameaça de um ataque nuclear em tempos de Guerra Fria. Com muitos problemas em relação justamente ao radar, o avião foi utilizado até a introdução do Beriev A-50, que nada mais é que um Ilyushin-76 modificado para o mesmo fim. 1963, Tu-134. A evolução do 124 foi justamente o Tu-134, com 859 aeronaves produzidas entre 1966 e 1989. Mais um jato podendo operar em praticamente qualquer terreno. Atualmente utilizado para transporte VIP em alguns governos, até hoje, minha gente.
Chegou a operar em países fora do bloco comunista na época, como Peru, Alemanha Oriental, Coreia do Norte, Vietnã e a antiga Iugoslávia. A sua principal mudança do 124 é justamente a posição dos motores, que foi inspirada no francês Sud Caravelle, o primeiro a colocar os motores lá na parte traseira do avião. As primeiras versões vieram com aquele vidro no bico onde ficava o navegador, que ajudava nas operações de pistas não pavimentadas. Somente em 1980, com o TU-134B, o navegador saiu dali e o avião aumentou sua capacidade, devido a outros fatores, de 56 para 96 assentos. O seu último voo comercial aconteceu, acredite, em 2019, pois não é um avião muito barato de se operar e novas tecnologias, claro, já estavam faz tempo em operação. Com sorte, você consegue ver alguns ainda na Rússia, Cazaquistão e na Ucrânia. Eu vi também na Rússia. Em 1968, Tu-144. O Tupolev 144 foi um avião comercial supersônico produzido na União Soviética, com uma leve inspiração no Concorde, que eu vou falar isso em outro vídeo. Ele voou antes que o Concorde, só que foi pouco utilizado. Das 16 aeronaves produzidas, apenas 102 voos comerciais foram feitos, a uma velocidade de 2.000 km por hora. Seu primeiro voo aconteceu em Moscou e Almaty, no Cazaquistão, que durou por pouco tempo, apenas 3 anos comercialmente voando, até um grave acidente. Na verdade, foi o segundo Tu-144 a cair. Sua vida não começou nada bem, com o primeiro acidente acontecendo justamente na Paris Air Show de 1973 e o outro acidente em 78 em um voo de testes antes de ser entregue para a Aeroflot. Vários motivos, além dos acidentes, foram as principais causas para a falha do projeto. A Tupolev trabalhava em outros projetos, como o Tu-154 e o Tu-22M, além, claro, das inúmeras falhas no projeto do supersônico, devido à pressa soviética em voar o avião antes que o Concorde. Mas é um avião também aí que merece um vídeo dedicado, tem bastante coisa para falar desse Tu-144. 1968, Tu-142. A variante do 95 veio com proposta de ser um avião de reconhecimento marítimo e apoio de guerra nos mares. Várias melhorias foram implementadas, como aviônicos, um corpo maior, armas e um desempenho geral muito melhor. Foram produzidas 100 aeronaves entre 68 e 94 e o avião se mostrou bastante eficiente em detectar submarinos, tanto soviéticos como inimigos. Chegou a operar na Índia, mas somente na Rússia hoje está voando após a Ucrânia ter deixado de voar o modelo. 1968, Tu-154. O trijato soviético acredito ser o Tupolev mais famoso comercialmente falando. Foram mais de 1.000 unidades vendidas desde 1968 e sim utilizado fora da União Soviética. É um jato de médio alcance que ainda permanece em voo somente por alguns governos no mundo afora. Talvez a Aurossa da Rússia, que ainda tem o lendário RA-85757, esteja voando. Não se sabe depois dessa crise toda. Tem um alcance de 5.280 km, podendo transportar entre 128 e 180 passageiros em uma classe única. A principal diferença dele para o moderno 737 é que o Tu-154 pode sim pousar em pistas não pavimentadas e foi bastante utilizado nos lugares extremos lá da Rússia. Diferente das demais aeronaves soviéticas, apesar dos acidentes, o avião se mostrou bastante seguro durante sua operação comercial. Entre os antigos e curiosos operadores do avião, vale destacar algumas, como a Egypt Air e esse aí, o Delta Alpha Fox Sierra Golf,
da Autoridade Portuária de Stuttgart, da Alemanha, olha só. Aeroônica da Nicarágua, Holiday Airlines da Turquia, além de, claro, muitas outras aí. Citei essas aí porque não faziam parte do bloco soviético na época. É um dos aviões que eu considero mais bonito, só que infelizmente caro e barulhento de se operar atualmente. Quer um deles? Vá para a Rússia que eu tenho certeza que você vai conseguir ver, talvez China, ou alguma coisinha voando ainda no Cazaquistão. Não se sabe oficialmente se estão voando na Coreia do Norte, mas é um avião que merece um vídeo exclusivo também. Em 1969, TU-22M. O TU-22 teve várias variantes, sendo a mais importante justamente essa aí, ó, o TU-22M, que continua em operação na Rússia com 497 aeronaves produzidas. É um avião com mais capacidade do que a versão normal, podendo atingir 2.000 km por hora e voar até 6.800 km sem paradas. Só que carregado ele não passa dos 2.400 km. É um outro avião que merece especial aí porque o TU-22 tem muitas variantes. 1981, o TU-160. Conhecido como Blackjack, o impressionante TU-160 é um avião bombardeio estratégico pesado e supersônico, projetado no final dos anos 70, podendo atingir até 2.220 km por hora, voando a 40.000 pés de altitude. São 54 metros de comprimento e um peso máximo de 275 toneladas. É o tamanho de um 767-300 e um peso de um A340-200 carregado. Introduzido em 1987, foram construídos 36 no total, mas apenas 27 desses vieram a ser operacionais. Mais um avião de tempos de Guerra Fria, feito para competir então com o americano B-1, com algumas tecnologias do Tu-144. Como ele voou no final da União Soviética, teve muita treta entre Ucrânia e Rússia, até que chegaram a um acordo e hoje o avião é bastante ativo sim na Rússia, fazendo missões de ataques e outras mais políticas para mostrar o brinquedinho russo. Esteve na Venezuela em 2018, junto com outros jatos, e deu o que falar, especialmente pela galera que gosta de aviação aí. 1989, TU-204. Com a esperança de voltar ao mercado de jatos comerciais, foi introduzido em 1989 o TU-204 para fazer concorrência com o 757, que não deu muito certo, e para substituir o barulhento TU-154. Apesar de muitas melhorias tecnológicas, o avião vendeu pouco e apenas 86 foram construídos, voando com passageiros em Cuba, Coreia do Norte e, claro, Rússia, além de carga na China, Egito e também na mãe Rússia. Se o avião não é atrativo nem mesmo no seu país de fabricação, imagina no resto do mundo. 1996, o TU-214. O último da nossa lista já é o antigo Tupolev 214, que basicamente é uma variante do 204. A principal diferença entre eles é a diferença na quantidade de portas, acredite, quantidade de portas. Também pode decolar um pouco mais pesado devido ao seu tanque extra de combustível. Alguns aviões podem voar até 10.000 km de alcance, o que é muito se for comparar com as primeiras versões do 204, que voava entre 4.100 e 4.300. Praticamente não vendeu também essa aeronave, é outro fracasso aí da Tupolev. Agora sim, o último da lista de aviões da Tupolev que voaram, eu já estava esquecendo do 334.
Tudo bem, foram apenas 2 construídos, que era uma variante mais curta do 204 com uma asa em T e motores na cauda. Não entendi, era uma variante e não era ao mesmo tempo. Era para substituir os antigos Tu-134 e Okalev 42. Novos motores e a capacidade de 72 até 102 passageiros não foram suficientes para o projeto dar certo. Como o projeto dele veio logo depois da queda da União Soviética, faltaram recursos para continuar. Quem entrou na jogada mesmo foi o desenvolvimento do Sukhoi Superjet 100, o Antonov 148 e o Irkut MC-21. Por enquanto, nenhum desses jatos também fez muito sucesso. Ufa, falei que tinha ficado grande? Isso que eu gravei o áudio depois que eu tô gravando esse vídeo aqui, mas tudo bem, eu tenho certeza que já ficou grande porque o roteiro já está escrito. E qual é o seu favorito? Bom, eu sou suspeitíssimo para falar, eu sou apaixonado pelo Tupolev 154, já falei que é o avião mais bonito na minha opinião. Quero saber, na sua opinião, qual desses Tupolevs é o mais bonito, que você acha mais estiloso, qual você mais gosta. Se você me falar que você gosta do A380, eu juro que vai te dar um bloqueio. O povo chato que não entende as coisas, ou dificuldade. É isso aí? É isso aí. Então o videozão de hoje, compridão, enorme. Eu acho que deu mais de meia hora. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Aquele abraço.